A gente precisa saber, até porque todos nós é que pagamos a conta. Que conta, Juliano? A conta de um deputado, a conta dos seus assessores, a conta de algumas mordomias. E a gente vai falar a respeito disso num bate-papo com a advogada Simone Martini, tá por aqui pra gente bater um papo nessa manhã de quinta-feira, dia 23 de outubro. Vamos falar um pouquinho de arrecadação, de imposto que a gente paga, muita coisa vai para pagar toda essa estrutura política que a gente tem. E vamos falar a verdade, é muita grana, hein? Simone Martins, seja bem-vindo à programação do Pinga Fogo mais uma vez. Bom dia, tudo bem, Simone? Bom dia, Juliano Pinga. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Pinga Fogo e também nos acompanhando no YouTube. Estamos na internet, estamos lá no YouTube para você acompanhar a nossa transmissão, inclusive ao vivo. Você pode acessar lá Pinga Fogo FM no YouTube. Não se esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu joinha lá na nossa transmissão também, tá? 8h37. O brasileiro não gosta de pagar imposto. Quer dizer, ninguém gosta de pagar imposto. Quando o imposto retorna em benefício pra gente, a gente até paga sem reclamar, senhora. Ou reclama menos. Agora, quando a gente vê uma arrecadação gigante de impostos e boa parte dessa grana para bancar uma estrutura política que se tem no Brasil, deixa muitos brasileiros indignados, né? Você disse tudo, Juliano. O impostômetro, ele está marcando ali já o recorde, né? Foi 3,6 trilhões de reais arrecadados em impostos. Assim, é uma carga tributária bruta dos 3 níveis de governo, que é o federal, o estadual e o municipal. E esse ano vai bater o recorde, vai chegar a 4 trilhões, ou seja, é muito imposto aí no bolso do brasileiro e tá pesando. Porque ao invés de diminuir, tá só aumentando. E o governo federal queria criar mais impostos. Infelizmente, tivemos o reajuste já para Maringá de cerca de 30% no IPTU. Ou seja, a tendência é que em 2026 a gente pague ainda mais, né? Exato, vai pagar ainda mais. Dessa entrada do governo federal com o presidente Lula, pelo que eu estava pesquisando, já aumentaram cerca aí de 24 impostos. Ou aumentaram, ou foram regulamentados outros impostos. Então, assim, é só imposto no bolso do trabalhador. E é exatamente como você falou, Juliano. Se esse imposto ele retorna com serviços de qualidade na educação, na saúde, no transporte, na segurança, nós até reclamamos um pouco menos. Mas o Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo. E pesa demais no bolso do trabalhador, porque, em compensação, o salário é baixíssimo, né? Hoje nós temos o leilão do lote 4 do pedágio, aqui pro estado do Paraná. Inclusive, vai acontecer às 14h lá na Bolsa de Valores, lá na B3. O que muitos motoristas, o contribuinte, ele reclama o seguinte: poxa, nós já pagamos o IPVA. O IPVA, quando ele foi criado, era justamente para arrecadar valores para cuidar de rodovias, para cuidar de ruas, para pavimentação, recuperação, aquela coisa toda. Na questão das rodovias, o que deixa a gente pé da vida é isso. Pô, você paga o IPVA, mas ainda tem que pagar o pedágio. Nesse ano, o governador Ratinho deu uma equilibrada que é o seguinte: vamos pagar pedágio, mas nós vamos pagar menos IPVA. Não vou dizer que agradou, mas tira um pouquinho daquele peso de pagamento de impostos das nossas costas, né? Ele deu essa reduzida no IPVA, mas daí, em compensação, teve o aumento do IPTU aqui em Maringá, por exemplo. Exatamente. Né? Que, segundo o próprio prefeito, foi para dar aquela compensada, porque ia faltar nos cofres públicos. Então, assim, você tira um pouquinho dali, mas aumenta um pouquinho aqui, então fica complicado para o trabalhador. E as estradas das rodovias, igual você falou, Juliano,
existe o IPVA para a gente tentar estar ali sempre fazendo a manutenção, colocando boas estradas para o povo estar rodando aqui o estado do Paraná, mas aí vem os pedágios novamente, mais um custo ali muito caro para rodar, para daí estar mantendo esses custos. Mas a gente já arrecada tanto, paga tanto imposto, que é realmente uma revolta que o povo brasileiro tem e tem cabimento, né? Justo, né? É justo essa revolta. A revolta é justa porque a gente paga muito imposto, o serviço não volta com aquela qualidade que todo mundo espera, né? Que voltasse, e aí a gente gasta muito para bancar toda essa estrutura política. Nós temos presidência, ministros, ministério à torta e direito, nós temos governo do estado, secretarias estaduais, as prefeituras, os governos municipais, Câmara, diversas secretarias municipais, aquele monte de assessor. O Brasil passa de 600 mil assessores, é isso? É verdade. Eu trouxe um número. Não, é demais. É muita coisa. Não, é absurdo. E é por isso que o gasto é tão grande. Olha, eu trouxe um número aqui para a gente fazer uma análise juntos. E só, assessores, a gente não está falando de servidor público, né? Nós estamos falando de assessores comissionados, é isso? Exatamente. Muita gente. Meu Deus. Para a gente pagar a conta, viu? Você tem números disso? Eu tenho, ó. Se a gente colocar aí na ponta do lápis um presidente e um vice-presidente, 27 governadores mais 27 vice-governadores, 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 5.500 prefeitos mais 5.500 vice-prefeitos, em torno de 60 mil vereadores, mais essas dezenas e dezenas de assessores, que passam dos 600 mil assessores, 248 mil reais são gastos por minuto. 248 mil por minuto. 14 milhões por hora. 357 milhões por dia. 10 bilhões por mês e 134 bilhões por ano, sem contar o fundo eleitoral, o fundo partidário e assim vai. Fundo partidário que é mais uma grana violenta, né? Mais bilhões aí, pode pôr. Mais uma grana violenta que é distribuída daquele jeito, daquela forma. Há uma briga muito grande para se cuidar do dinheiro do partido no estado, no município, né? Durante as eleições. Quem é que vai cuidar do caixa? Quem vai cuidar do caixa? Para onde vai? Para quem vai? Para onde vai? Quem é que determina para qual candidato vai, a proporção que vai e tudo mais. Simone, eu estava dando uma olhada, um deputado federal hoje, ele custa R$ 46.366 de salário bruto. Exato. 46 mil de salário bruto em 2025. Só estou falando do salário só do deputado federal. Só o salário dele. O que vai para a conta dele, é claro. Tem algumas deduções, mas isso é só o subsídio. Que eu gosto de falar que não é salário, é subsídio. Mas aí um número que me impressiona não é nem isso. Que a gente fala, ele trabalha, o deputado se dedica àquilo lá, então ele tem um salário dele. Ele foi eleito, ele tem um salário dele. Mas aí tem a chamada verba de gabinete. E aí o deputado pode nomear, se eu não me engano, o federal, até 25 assessores, é isso? É isso. Uhum. Até 25 assessores, no montante de 133 mil por mês. É muita grana, hein? É muita grana. O deputado federal, ele gasta em média, uma média, tá? 270 mil mês. É muito dinheiro. 270 mil 70 mil por mês. Um deputado federal, ele custa. De um deputado federal aqui a no estrutura dele. E ele tem muitos reembolsos, né? Tem. Porque além do salário dele, tem a verba do gabinete, tem as cotas, tem os benefícios. Então, ali, se ele pode ter um reembolso do combustível, do aluguel, de viagem. E é um salário já muito alto. E além desse salário muito alto, ele tem reembolso de praticamente tudo que ele faz. E olha, o deputado federal tem direito a um chamado apartamento funcional. O apartamento funcional é um imóvel que é do governo, é um imóvel, na verdade, que é nosso,
né? É. Que o deputado federal tem direito a morar nele quando vai iniciar o seu mandato. Lá em Brasília tem diversos apartamentos funcionais muito bons, espaçosos, luxuosos. E eu posso dizer isso porque eu morei pelo menos um mês num apartamento funcional desse quando meu pai era deputado. E quando a gente foi para lá nesse apartamento funcional, porque daí o deputado tem direito a isso, porque ele fica durante a semana lá em Brasília. Então, meu pai era daqui, de Jandaia, Maringá. Para ficar em Brasília, precisa ficar. E aí tem o chamado apartamento funcional, ou faz uma locação e tem o tal do auxílio moradia lá também, que é uma graninha. Está nos 4 mil e pouco por mês, que dá para alugar um bom apartamento para o deputado que mora sozinho lá em Brasília, né? Então, vamos dizer assim, um apartamento funcional muito bom, por sinal. E todo esse custo é bancado pelo povo. É bancado pelo povo, que paga imposto de renda, que paga IPVA, que paga ITCMD, COFINS e assim vai. Todos os impostos possíveis são pagos e, em retorno, eles têm todas essas mordomias e luxos, né? E ainda tem essa cota, né, que a gente falou aí, dos reembolsos, para alugar carro. Não acha que o deputado que aluga carro lá em Brasília ou que aluga carro por aqui, ele paga dinheiro do bolso dele, não, tá? Ele faz o pagamento e tem um reembolso com valor que ultrapassa os 23 mil reais de reembolso, tá? Divulgação de mandato, aquela coisa toda, alimentação, aquela coxinha, aquele pão de queijo do aeroporto, aquele cafezinho do aeroporto, que não é nada barato. Ele é pago e reembolsado com o dinheiro do povo. Exatamente, assim que acontece. Pegou a notinha, tem o reembolso. Tem o reembolso. No Estado, esse gasto é muito grande, Simone? Nós temos 54 deputados estaduais. Contando o salário, mais a verba de gabinete, as cotas e benefícios, no Estado esse valor gera em torno de 150 mil mês por deputado, o que dá aproximadamente aí, se eu não me engano, são milhões por ano. São mais de 90 milhões por ano. Quer ver? Eu vou até usar a calculadora aqui para fazer a conta, porque é muito dinheiro. 154 mil cada. 150 mil mês, aproximadamente. Mês. Por deputado Vezes estadual, vezes 54 deputados. 8.316.000 por mês. Vezes 12, né? Vale lembrar, né? Isso. 99.700. 100 milhões mês. Ano. 100 milhões ano, melhor dizendo. 100 milhões ano custam os deputados estaduais e a sua estrutura, Aqui é isso? do Paraná, isso. É muito dinheiro, É né, grana, hein? É demais. E isso sai do bolso do povo, né? Esse é todo o dinheiro de IPVA que Maringá teria direito, com a alíquota que estava, ou que está vigente ainda, que é 3,5%. Maringá vai deixar de receber 100 milhões, ou seja, Maringá vai deixar de receber por ano o dinheiro que será gasto pelos nossos deputados e a assessoria, reembolsos, os custos da Assembleia. Custos da Assembleia Legislativa, vírgula, né? Porque tem vários outros custos lá que não entram nisso aqui. É verdade. E nós não estamos dizendo que o trabalho deles não são importantes. São importantes. Mas o problema é a necessidade que existe em reduzir esses gastos. Isso é preciso, porque se nós reduzíssemos esse gasto exorbitante, porque aí tem sim gastos que vão além do necessário, extrapolam a necessidade, nós com certeza estaríamos economizando para os cofres públicos e, consequentemente, isso estaria trazendo mais retorno para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, e é o que deveria estar acontecendo hoje. O enxugar a máquina pública é extremamente necessário, né? Extremamente necessário. Nós temos que reduzir verbas de gabinete, reduzir combustível, valores de aluguel, diminuir esse teto de assessores, diminui. Se você diminui 5 assessores por deputado, já economiza milhões no orçamento. Quando a gente fala de cargo comissionado, tem gente que já generaliza, fala assim, tinha que acabar com o cargo comissionado. Eu acho que não. Não. Mas eu acho que uma redução no número de cargos comissionados, eu acho que aí é importante. Eu acho que tem muito cargo comissionado, eu acho que a maioria trabalha bem, desempenha bem o seu papel,
tá? Tem conhecimento para a função que está realizando e eu acho que eles são necessários, tanto na estrutura municipal, aqui de Maringá, de Sarandi, de Marialva, de Mandaguaçu, de Paissandu, quanto do governo do estado e até a nível de Brasil, federal. Agora, tem cargo comissionado que só recebe, a gente não vê fazendo nada e esses aí são os cargos que a gente imagina que deveriam ser cortados. Mas, infelizmente, eles existem por conta daquele acordo para o apoio político nas eleições, como é o caso de 2026 que a gente já vai ter. E isso, Juliana, se a gente for ver, é o que acaba muitas vezes gerando aquela conhecida rachadinha, sabe? Por quê? Porque eles são sim importantes, eles desempenham sim um papel importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo existem também cargos que não são tão necessários. Alguns cargos de assessor, por exemplo, nós comentamos aqui que existem 25 cargos de assessores. Sim. Se a gente reduzisse aí um pouco, já enxugava a máquina. E o que acontece? Quando tem muitos cargos, às vezes a pessoa não faz nada e acaba voltando o dinheiro para o próprio deputado. Isso acontece muito, a gente sabe, né? A famosa rachadinha. Infelizmente, né? Eu imagino que hoje em dia ainda tenha. Deve existir, né, Juliana? Eu ainda imagino que tenha. E é aí que está o problema, né? É dinheiro realmente sendo jogado fora e não sendo a retribuição que o povo tanto merece. Ou até mesmo aquele assessor que é nomeado, mas ele não trabalha vamos dizer assim, ele não trabalha pro deputado, vamos dizer assim, da Assembleia. Vamos aqui pelo Estado. É aquele assessor que ele é nomeado, mas ele não trabalha fazendo serviços pro deputado e atendendo a Assembleia e a comunidade. Mas ele realiza outros trabalhos de forma particular para aquele parlamentar. Que o parlamentar deveria pagar do salário dele, que é o cara que é motorista da esposa, que é o que leva as crianças para a escola, que ele deveria pagar com o dinheiro dele, do bolso um salário dele. Bom já, né? Muito que bom. É serviço particular. Mas, na verdade, ele paga aquele serviço particular como se aquele funcionário fosse da Assembleia, com o dinheiro do povo. E isso existe também. Exatamente. Se a gente pegar pelo portal da transparência lá na Assembleia e puxar deputado por deputado, a gente fica extremamente decepcionado. Fica, porque, igual a gente falou, existem os que realmente fazem um trabalho bacana, que representam realmente a cidade que o deputado pede para representar, mas também existem aqueles que não fazem absolutamente nada, estão ganhando ali o dinheiro sem fazer nada e sem mostrar um serviço adequado ali em retorno para a população. Digo porque eu conheço vários assessores que trabalham bem e conheço alguns assessores que, meu Deus do céu, não mereciam estar recebendo o que recebem e não fazem nada para colaborar com a comunidade, mas de jeito nenhum. 54 deputados no Paraná. Exato, 54 deputados estaduais aqui no Paraná. Nós temos 399 municípios. Claro que boa parte dos municípios são municípios pequenos que nós temos no estado do Paraná. E é importante que cada região tenha o seu representante na Assembleia para que a gente possa cobrar de uma forma mais efetiva e tenha mais proximidade com o representante. Maringá, nós temos deputados representantes da cidade. Maringá é a terceira maior do estado. Só perdemos para Londrina e Curitiba na população. Maringá tem representantes. Nós temos cidades que não têm representantes, por exemplo, na Assembleia, e cidades com uma população considerável. Creio que Apucarana nós não temos deputado estadual, por exemplo. Sarandi, nós estamos com... Qual que é a população de Sarandi? 140? Já ultrapassamos 140? Já ultrapassamos 140 e eleitores já ultrapassamos os 70 mil eleitores. Ultrapassamos 70 mil eleitores. Suficiente para ter o seu representante, onde ele olha primeiro para Sarandi, mas é claro que ele vai representar os municípios da região também. Só que sempre ele vai olhar primeiro para Sarandi.
Sarandi já tem capacidade de ter um parlamentar. E aí eu volto naquilo que eu falei, que eu começo lá pela nomenclatura. Não chamem Sarandi de do Sarandi, porque do Sarandi é como se fosse um bairro de Maringá. Sarandi já pode ter uma independência política de Maringá, por exemplo, tendo um representante da cidade. Tem condições disso, para isso? Tem. Sarandi tem condições de eleger um deputado hoje. Marialva tem um deputado. Marialva tem um deputado, Maringá tem deputado, e até cidades menores têm deputados. Orizona, por exemplo, tem deputado que representa a cidade. Mas Sarandi, que é uma cidade enorme, não tem. E por que é tão importante ter um deputado? Que um deputado com raiz na cidade, ele é muito mais que um discurso. Ele vai trazer recurso. Então, assim, ele vai conseguir uma ambulância, ele vai conseguir para o hospital. Ele olha primeiro para a cidade. Ele olha primeiro para a cidade. Porque ele conhece os problemas da cidade, ele sabe o que a cidade está precisando. Vou dar um exemplo de Sarandi, 2 exemplos. A cadeia pública, por exemplo. Né? O cadeião lá. O cadeião. O polêmico cadeião. O polêmico cadeião. É. Se nós tivéssemos um deputado que realmente fosse de Sarandi, ele estaria dando voz dentro da Assembleia em Curitiba para cobrar explicação, para pedir estudo de impacto, para articular audiências públicas, até tentar barrar alguma coisa no orçamento ali. Então, outro exemplo, ontem mesmo, mães enviaram áudios para mim, dizendo do absurdo que está, porque eles não estão tendo ônibus para levar as crianças para a escola, o ônibus escolar. Um deputado que fosse da cidade, ele articularia para trazer mais ônibus, para dar esse apoio para os pais e para as mães. Então, assim, é algo que Sarandi não tem. Por isso que Sarandi é tão esquecida. Sarandi é tão abandonada, tão esquecida. Tem os deputados que trazem os recursos para Sarandi? Tem. Só que não é a mesma coisa de ser o deputado da cidade. Porque por isso essa importância. O deputado de Maringá, não tem segredo. O deputado de Maringá, primeiro ele quer fazer moral em Maringá para depois ir para Sarandi. Exato. Depois Sarandi vai ir para Pai do Sandu. Vai pro se sobrar alguma coisa, eu mando para Sarandi. Vamos trazer viaturas para Maringá. Primeiro vamos trazer para Maringá, depois se sobrar uma viatura, a gente traz para Sarandi. Vamos trazer uma UBS para Maringá, depois a gente traz para Sarandi. Vamos trazer 1 milhão para Maringá, para Sarandi a gente manda 100 mil, tá bom. Não tá bom. Não tá bom, porque e Sarandi tem ainda muito precisa dinheiro. Mais do que Maringá, se a gente for analisar em relação ao atendimento público, por conta do perfil da população e tudo mais. E outra, o deputado da cidade, ele tem base lá, o escritório político dele é lá. Se outros prefeitos e vereadores da região precisam dele, vem até a cidade. Vamos dizer assim, vem até Sarandi. Hoje em dia, quem é de Sarandi precisa vir pedir. Essa é a palavra, eu acho que, eu não sei se é forte. Vem pedir arrego em Maringá. E não pode, Sarandi já pode, por exemplo, ter o escritório político lá. Exatamente, para ficar mais perto do povo, para ouvir o povo, ver quais são as demandas que a população tanto precisa, para poder trazer as emendas parlamentares e trazer o dinheiro para dentro da cidade. Hoje, por exemplo, Paranavaí tem deputado, Paranavaí tem, nós falamos, Paranavaí tem, Arapongas tem. São cidades pode ser até um pouco maiores do que Sarandi, mas Sarandi já tem capacidade para ter um parlamentar independente na cidade dos que nós temos aqui em Maringá. Porque muita gente fala que é de Sarandi ou que quer representar Sarandi, mas está aqui em Maringá. E assim, Sarandi tem essa capacidade, então as pessoas elas precisam ter consciência disso, de que as coisas podem melhorar a partir do momento que o povo se unir e realmente eleger alguém que é da cidade que vai representar a cidade. Porque, igual a gente falou, vai focar as emendas, os valores, primeiro vai focar em Sarandi, para depois conseguir também atender o resto da população, o resto das cidades ao redor. Mas Sarandi vai ser a prioridade. E quando o povo de Sarandi entender isso, entender que é caro manter um deputado, mas que é possível ele trazer retorno para o seu próprio município, ter a consciência da importância de votar em alguém que é da cidade, que conhece os problemas da cidade, com certeza a realidade da cidade vai mudar. Mas, por exemplo, o custo de um deputado, nós falamos aí, o custo de um deputado estadual, 154 mil por mês, é isso?
Mais ou menos isso, mais né? Mais ou menos isso. Tá, o custo de um deputado estadual, 154 mil por mês. Então, para que a gente vai custear um deputado de longe, sendo que a gente pode custear, então, porque esse número não vai mudar, de um deputado de perto, ou de um deputado da cidade, onde a gente pode cobrar com mais efetividade o trabalho dele? Para que nós vamos custear um deputado de Curitiba, da região do... Capital do estado, tem cara lá, o cara é lá de Curitiba, não, mas ele trouxe nesse ano, ele trouxe verba aqui para o município. Quanto que ele trouxe para o município? A verba, o repasse que ele passou é o mesmo tanto do valor do que ele custa para gente. E é bacana observar por mês. Quanto ele passou para o município de origem dele. É legal fazer esse comparativo. Esse comparativo. Ver quanto ele passou para o município dele, da base dele, da onde ele foi eleito, né, de onde ele saiu, e o quanto ele mandou para as outras regiões, para você ver a diferença que é ter um deputado dentro da cidade, né, que representa a cidade. Faz uma diferença muito grande. Muito. No final das contas faz. Apucarana tem hoje, por exemplo... Beto Preto hoje ele é secretário de Estado pela competência dele, quando ele assumiu a Secretaria de Estado da Saúde, enfrentou toda a pandemia na linha de frente lá, mas foi eleito como deputado federal pela cidade. O governo federal já olha e investe em Apucarana, olha com outros olhos e faz investimento em Apucarana, que era esquecida, que nunca teve representatividade política. E passou a ter essa representatividade de uma forma diferente. Tem uma situação que vai acontecer aqui, agora em breve, e é positivo para a nossa região toda, que é a chegada daquela grande empresa para combustível sustentável da aviação. Aquela empresa, ela vai ser instalada em Sarandi. Isso. Ela vai ser instalada em Sarandi. Mas ela só vai ser instalada em Sarandi porque em Maringá não tem local para ela, para recebê-la. Como assim, Juliano? Não tem local para recebê-la. Ela é uma empresa que ela precisa se instalar o mais próximo possível do aeroporto. Porém, em Maringá, próximo ao aeroporto, a composição férrea que é utilizada para o transporte do combustível, ela passa pelo túnel e combustível não pode. Uhum. Combustível não pode. E nós não temos terrenos em Maringá do túnel até, vamos dizer assim, do túnel para lá, sentido a Sarandi. Maringá não tem capacidade de receber. Aí aquele negócio, não conseguimos então, então vamos lá em Sarandi. Mas aí Sarandi ficou como segunda opção. E não poderia ser assim. E é esse o ponto. Não poderia ser assim. Se tivesse força política, falar, não, vamos instalar em Sarandi. Pensaria sempre primeiro em Sarandi. Exatamente. Esse é um dos exemplos, né? É um dos tantos exemplos que a gente tem. E é por isso que a gente vê como Sarandi está hoje. Né? É nítido ver como o Sarandi está hoje. É só ver que não tem um representante ali que luta por Sarandi, que fala por Sarandi, que seja a voz de Sarandi na Assembleia em Curitiba, né? Pois é, e aí a gente está falando só de Assembleia, mas por que não pensar mais para frente ainda em ter um representante lá em Brasília? É verdade, um deputado federal também, que olha bem por Sarandi, isso é muito importante. Tem um estadual e um federal, Sarandi é capaz de eleger os dois. Sarandi tem capacidade para isso, né? É verdade. Tem capacidade para isso. O deputado monta seu escritório político na cidade, ele vai estar todo final de semana na cidade, ele olha para a cidade com outros olhos. Primeiramente ele foca na cidade e depois auxiliar as cidades vizinhas. O custo de um parlamentar, o custo da sua estrutura é considerável, como a gente falou em números aqui. Então a gente precisa pensar muito porque em 2026 vem eleições pela frente. 54 deputados estaduais, Paraná são 30, né, federais. 30 federais, isso. 30 deputados federais também, que serão bancados, custeados pelo povo. Então a gente precisa muito pensar nisso. Será que vale a pena a gente investir esse valor gasto do custo de um parlamentar e sua estrutura em um representante lá de Curitiba que malemar aparece por aqui? Que tem um assessor aqui na região, que ele vai lá, participa de uma festinha, um evento. Será que isso é um investimento importante que a gente vai fazer? Ou investir em alguém daqui mesmo para representar aqui e ter a sua estrutura principal aqui? É esse o ponto. E lembrando também que, além disso, além de
da gente escolher quem é, né, da cidade, quem é de Maringá, escolher os que vão representar Maringá, quem é de Sarandi, escolher os que vão representar Sarandi, Marialva, Mandaguari, e assim vai. É muito importante também nós analisarmos as propostas e analisarmos o quão propenso eles estão em enxugar a máquina pública. Isso é muito importante. Nós temos que escolher deputados conscientes de que o gasto da máquina pública está muito alto, de que o gasto com eles mesmos está muito alto e que eles têm que ter consciência de abaixar esses gastos públicos para que nós possamos aí sim ter um melhor retorno do dinheiro público sendo utilizado dentro do município e retornando em serviços essenciais para o povo. Então, gasto com o povo. Exatamente. É o povo que está precisando. E gasto não com eles investimento. mesmos. Exatamente. É isso que tem que ter consciência. Quando a população tiver a consciência desse voto de pessoas que querem realmente diminuir a máquina, que é um absurdo, aí sim o Brasil vai começar a mudar. Eu vou dar um exemplo dessa representatividade. Eu vou voltar lá atrás e vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo caseiro. Jandaia do Sul, a minha cidade, é uma cidade pequena. Ela passou por muito tempo com representantes na Câmara Federal e na Assembleia. Nós tínhamos, lá em 90, o Pinga Fogo de Oliveira, representante da cidade. Isso que eu não vou considerar nem o Ratinho. Por quê? Porque o Ratinho, quando ele foi eleito deputado, ele estava já em Curitiba. Mas o Ratinho é de Jandaia, é Marumbi, ali da nossa região. Isso, a origem dele é dali. Isso, podemos considerar que ele ainda é nosso, vamos dizer assim. Tanto é que saiu aquele lindo viaduto lá, né, em Jandaia, que foi inaugurado. Então, isso, não, eu vou considerar o Ratinho pai ainda. Sim. Vamos lá no Ratinho pai. E ele já em Curitiba, mas ele é nosso dali. O Ratinho tá todo final de semana, ele praticamente está em Jandaia. E aí nós tínhamos, em 91, lá, o Pinga Fogo, deputado federal, Antônio Costenaro Neto, deputado estadual. Depois vieram, sequência do Pinga Fogo, José Borba, deputado federal, e Miltinho Pupo, deputado estadual, por alguns mandatos. Jandaia era a cidade referência para o Vale do Ivaí. A cidade era referência para o Vale do Ivaí. E hoje, Jandaia não tem nenhum representante ali. O governador do estado é nascido em Jandaia, ele tem vontade de fazer mais por Jandaia, que eu sei disso, e só não faz mais porque nós não temos um representante lá na Assembleia ou até na Câmara Federal da cidade de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul perdeu espaço, perdeu o campo para Mandaguari, perdeu o campo para Cambira, que é uma cidade bem menor do que Jandaia ainda, e deixou de ser referência para o Vale do Ivaí. Para você ver a diferença que faz, a importância quando tem que a é representatividade e quando não tem. Jandaia com 18 a 20 mil habitantes. Sarandi, nós estamos falando de 140 mil. Olha quantas Jandaia do Sul não cabe dentro de Sarandi. E não tem um representante. E até hoje, se eu não me engano, teve um, que foi o Padre Paulo, se eu não me engano, tá? E teve depois como suplente o Júlio Bifon. Mas só. Então, assim, nunca teve representante para lutar pela cidade. E agora, mais do que nunca, precisa. Precisa, e urgente. tem condição de ter. Tem condição suficiente de ter, pelo tanto de eleitores, pelo tanto do povo ali, tem condições suficientes para ter alguém ali representando o povo. E Sarandi pode ter um número de eleitor ainda maior se as pessoas que realmente moram em Sarandi, muitos ainda votam em Maringá. Mas se eles transferirem o voto de eleitor para votar pela sua cidade. É verdade, porque Sarandi acaba sendo muitas vezes uma cidade de dormitório, porque muitas pessoas trabalham fora, ali na Maringá e região, e elas têm que ter consciência também disso, que é a importância de transferir o título para a cidade que você vive, que você mora. Por mais que você trabalhe na cidade vizinha, a cidade que você mora é ali. Então é ali que você vai precisar de serviços essenciais. Né? Eu trabalho em Maringá, só que a coleta do lixo minha é de Sarandi. Eu trabalho em Maringá, mas o meu filho estuda na escola em Sarandi. Eu trabalho em Maringá, mas eu preciso ir na UPA de Sarandi, porque é mais perto de casa. Perfeitamente. E aí você não ajuda a escolher o representante lá, seja municipal, estadual, federal, para o município. E aí como é que faz? É importante que você pense assim, ó, eu moro em Sarandi, eu preciso transferir meu título para Sarandi. Eu preciso lutar pela minha cidade também. E lutando votando na cidade também, né? Ajudando a escolher quem representa, porque depois
ficar só reclamando, pensar Lembra, muito bem. Que vem já tem eleição, então as pessoas já têm que começar a pesquisar sobre quem está eleito hoje, o que fizeram pela região, muito. A começar a ver quais projetos, né, de lei foram aprovados, o que trouxeram. É muito importante estudar o candidato desde cedo, né? Para daí depois votar consciente. Exatamente. Simone, obrigado da visita mais uma vez. E os números impressionantes. Tem um amigo meu aqui, o Gilmar. Rapaz, é tudo isso que a gente paga. É tudo isso que a gente paga. Aliás, a gente paga muito mais. Isso a gente falou só do custo do parlamentar em si, com a sua rodinha de assessores, vamos dizer assim. Só que a gente paga muito mais caro para manter toda essa estrutura, por isso que a gente precisa analisar sempre tudo muito bem. Obrigado da visita, Simone. Eu que agradeço, Juliano. Obrigada pelo convite. Você assistiu? Bom, eu acho que você estava em viagem, né? Estava viajando. Se puder, reveja o programa de ontem do Pinga Fogo Notícias do horário do almoço. Eu vi voltando na estrada. Acompanhou? Acompanhei. Tem polêmicas aí, hein? Tem a gente está buscando informações sobre a questão de atendimento médico. Falaram, o Cisa Musep cortou atendimento médico de especialidade para a Prefeitura de Sarandi. Eu falei, como assim? Parece que tá inadimplente lá, o negócio não tá funcionando. Nós estamos buscando informação para saber mais sobre isso e a parte jurídica de tudo isso. O que pode e não pode ser feito, o que deve ou não deve ser feito em relação a isso. Sim, eu ouvi esse comentário também, a gente tem que verificar a veracidade, mas lembrando que o Cisa Musep, ele é muito importante, é um consórcio muito importante para os municípios, porque é através dele que Sarandi pode enviar pacientes para fazer tratamento, para fazer exame, para fazer consulta com especialistas. Então, é algo que realmente precisa estar em dia, porque o povo de Sarandi precisa de atendimento na saúde. Pois é, e não é só todas as cidades, mas é que aí Sarandi parece que o atendimento tinha sido justamente bloqueado por conta desse problema. Da inadimplência, do financeiro. E não é falta de dinheiro, viu? E não é falta de dinheiro. Obrigado da visita mais uma vez. Uma boa quinta-feira, Simone. Obrigada, Juliana. Se você me permite, posso fazer um convite e informar Pode, é claro. o pessoal? Sim. Eu estou estreando um programa de TV junto com a Miriam Santos. E no sábado passado ele já estreou no YouTube. Certo. E sábado agora ele vai estrear na TV. No Canal 10. No Canal 10. Isso, aí eu queria deixar o convite aí, vai ser todo sábado, das 7h30 às 8h30 da manhã, no Canal 10 e também no YouTube é @TV Unindo Propósitos. É um programa bem bacana que vai trazer sempre um convidado diferente, que nós vamos falar sobre propósito, pessoas que fizeram diferença na vida de outras pessoas, trazer novidades, é bem bacana, vai ser bem legal e eu espero que as pessoas gostem. No Canal 10, todo sábado a partir das 7h30 da manhã. Isso mesmo. Fica e aí no o canal convite. do YouTube... TV Unindo Propósitos. TV Unindo Propósitos. Então tá bom. Todo sábado, a partir das 7h30 da manhã, você vai poder acompanhar esses bate-papos também. Grato pela visita. Obrigada, Juliana. Um abraço a todos. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E até uma próxima aí. Pois é, tem assuntos pra gente abordar aí, hein? A gente fala com quem entende, porque advogado entende da parte de leis ali no papel, o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes a gente... pensa algo, quer comentar, fala, não, mas isso aqui legalmente não pode, não, isso aqui pode, não, isso aqui deve, não, isso aqui não deve. Então a gente precisa conversar com quem entende do assunto de verdade, Simone. Obrigada, Juliana, isso mesmo. Um bom dia a todos e boa quinta-feira aí pra todo mundo. E agora nós vamos aproveitar para tomar um cafezinho, Jandai, bem rapidinho, e já já eu vou trazer música aqui na programação do Pinga Fogo, fique ligado. 91,5. Pinga Fogo FM 914 agora. Todos os sábados você ouve das 8 às 12 horas Cristiano Silva e o programa Tô Dentro, com muita alegria, descontração